the sacrifice you promised, Son of mine. And so I go to worship with you by my side, and trust the sacrifice He will provide. And though I cherish you, I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you, for surely He could raise you up again. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos. Independentemente da hora que você vai ouvir esta mensagem, né? O importante é que essa mensagem ela vai chegar até você, no nome do Senhor Jesus. Ainda no livro de Lucas, né? Lucas 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: predito o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, como nós estamos falando, como eu estou falando, né, nessas duas mensagens em que estamos gravando, né? Falamos sobre o privilégio de João Batista. Estamos falando aqui, irmãos, dos 2 maiores profetas do Novo Testamento. Estamos falando do ministério de João Batista e estamos falando do ministério do Senhor Jesus. Os 2 ministérios no Novo Testamento que podemos seguir de exemplo, né? João Batista porque veio preparar o caminho do Senhor, e Jesus porque é a nossa referência. Jesus é o Filho de Deus, ele é a estrutura do Evangelho, né? Então está aqui. Então você vê a semelhança, né, da apresentação do anjo tanto para Zacarias como para Maria,
a mãe de Jesus, né? O mesmo anjo, né? O anjo Gabriel, anjo poderoso de Deus, né? Que vem na missão de realizar grande obra, né, na terra, o anjo Gabriel. Então, vindo da parte de Deus para Maria, né? Como a palavra diz, era uma moça virgem, né? Que apenas era compromissada com José. E no versículo 28 aqui dizem, entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Eu gostaria que você analisasse bem essa palavra, muito favorecida, o Senhor é contigo. Foi as primeiras palavras de saudação do anjo para com Maria. Alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Ora, por que o anjo estava dizendo muito favorecida? Porque ela tinha sido escolhida por Deus para gerar, né, o Filho de Deus, né, o Senhor Jesus. Então, por isso ela era muito favorecida. Eu gostaria que você começasse, irmão, a absorver verdadeiramente o sentido espiritual das coisas de Deus, né? Sabe-se que hoje o mundo gira em torno de bens, hoje o mundo gira em torno de capital, de dinheiro, de estabilidade, né? Mas com Deus, irmãos, isso não funciona. Não é assim que funciona as coisas espirituais, né? Olha, irmã, já tem muitos pregadores pregando sobre prosperidade, muitos pregadores pregando sobre riqueza, sobre bens, né? Mas poucos de nós pregadores estamos pregando sobre o reino de Deus. E muitos pregadores sabem que pregar o reino de Deus não se tem bens, não se tem lucro financeiro. E muitos não querem se disponibilizar a pregar o reino de Deus porque sabem que para pregar o reino de Deus há sofrimento, há dores, né? Muitos não querem gastar as suas vidas para verem as almas salvas, para ver o reino de Deus crescer. Mas eu, porém, quero ser enquadrada nos poucos pregadores que vieram, como João Batista, como o Senhor Jesus e como seus apóstolos, para dar as suas vidas em favor da obra de Deus, para em favor do Evangelho. Aleluia. Então, olha essa saudação que o anjo diz: se alegra, você foi favorecida diante de Deus. E não temas, o Senhor é contigo. Todas as vezes que Deus ele vai realizar a obra grande através de nossas vidas, Ele sempre nos dá ânimo, Ele sempre nos anima. Por que Ele nos anima? O Senhor é contigo. Porque sempre os propósitos de Deus são grandes. Sempre os propósitos de Deus são propósitos que muitas das vezes o homem não vai entender. Os homens não vão entender. Somente aqueles para quem está sendo designado o propósito de Deus. Então, por isso o Senhor nos anima. Ele fala: Senhor, eu sou contigo. Para que nós tenhamos força, ânimo e coragem de proclamar aquilo que é o propósito de Deus. Aleluia. Então, daqui no versículo 29, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo repete novamente: não temas, não se assuste, não se atemorize. Você achou graça diante de Deus. Isso que é o importante. O que tu vais passar, o que vai acontecer, é com Deus, o propósito é dele, mas só te anima e confie, porque o Senhor é contigo. Aleluia.
E no versículo 31, agora o anjo vai e revela a ela o acontecimento, o que há de acontecer. No versículo 31 diz assim: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Vamos entender aqui, irmã. O anjo diz que Maria vai dar à luz ao Senhor Jesus. Diz como iria chamar o nome de Jesus. E ele diz que este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Eu havia falado na mensagem lá, na pregação sobre João Batista, que esse mesmo anjo fala essas mesmas palavras para Zacarias a respeito de João Batista. Fala que João Batista seria grande na presença de Deus. Não foi isso que nós falamos lá na pregação de João Batista? As mesmas palavras o anjo Gabriel repete agora aqui na apresentação, né, a Maria sobre o nascimento de Jesus. Diz também que ele seria grande. Mas há uma diferença, porque o anjo só acrescenta, né, e será chamado Filho do Altíssimo, né? E diz que Deus daria, né, o trono de Davi a ele. E acrescenta também dizendo que ele teria um reinado que não teria fim. Porque aqui nós estamos falando de Jesus, do Salvador da humanidade, né? Então vamos analisar, como eu havia falado na outra mensagem, o que é grande diante de Deus. O que é ser grande diante de Deus? Jesus mesmo disse isso, que aquele que quer ser o maior, que seja o menor, né? Quando a mãe de Tiago foi pedir, né, para um sentar à direita, outro sentar à esquerda de Jesus, Jesus falou assim: não, isso não compete a mim não, isso compete ao meu Pai. Por um acaso você está preparado? Eles estão preparados para tomar o cálice que eu hei de beber? Ou seja, para sentar à minha direita e a outra à minha esquerda, vocês têm que estar preparados para passar pelo que eu vou passar. Vocês estão preparados para passarem pelo que eu vou passar? E ela, sem ter noção do que Jesus estava falando, disse que sim, estamos. Claro que não estamos. É claro que não estamos preparados para passar pelo que Jesus passou, ou pelo que João Batista passou, ou pelo que os apóstolos passaram, né? Então, vamos entender o que é ser grande diante de Deus. Jesus foi grande diante de Deus, não foi? Foi grande. Mas foi grande em poder. Jesus foi grande em manifestação do poder de Deus na terra. Mas Jesus também foi grande em humilhação. Jesus também foi grande em tudo que ele passou, né? Foi grande em desprezo, né? Alguns lugares rejeitaram Jesus. Na crucificação preferiram um ladrão do que o próprio Salvador da humanidade. Então olha o que Deus está falando através do anjo. Quando Deus fala que nós seremos grandes em poder espiritualmente, mas temos que estar preparados para passar, né, as coisas que um grande homem, uma grande mulher de Deus tem que passar neste mundo. Porque Jesus não nos mentiu, Ele nos preparou, Ele disse que teríamos grandes aflições. Ele disse que fizeram com Ele, fariam conosco. Ele diz: vocês me consideram Senhor? Pois bem, eu sou. Mas olha o que o mundo fez comigo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, aqui o anjo diz que o reinado de Jesus não teria fim. E como realmente o reinado de Jesus não tem fim. Porque Jesus morreu,
Ele ressuscitou e ele vive para sempre. Ele vive eternamente. Aleluia. Então, no versículo 34 diz assim: então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Olha, Deus, Ele não ignora quando nós, muitas das vezes, não estamos entendendo o propósito dele. Quando nós perguntamos o propósito dele para queremos entender. Mas Deus só não aceita quando nós venhamos duvidar do propósito dele. Aí não, aí ele não aceita. Mas quando nós somos humildemente, né, diante de Deus, humildes, para conversar com o Senhor e perguntar: Senhor, como será isso? Como acontecerá? Tem tantas barreiras, tantos obstáculos, né? Senhor, é por isso, por aquilo. Então ele nos entende. O Senhor sabe que a nossa estrutura é pequena. Então ele fala como seria, né? Ele fala para Maria como seria isso, como aconteceria isso. E aqui no versículo 36, ele reforça a fé de Maria. Ele diz: e Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ora, então o anjo explica para ela como seria e reforça dando testemunho já de Isabel, que Isabel já estava grávida no 6º mês, né? Aquela que era estéril, como o anjo diz, que estava sendo gerado também João Batista no ventre de Isabel. Como o anjo relata para Maria, porque para Deus não haverá impossíveis. Aleluia. E no versículo 38, então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Olha, irmãos, irmã, é a estrutura do evangelho. A base do evangelho começa aqui, né? Começa na formação daqueles que deram a sua vida em favor da obra de Deus. Aqui, irmãos, que nós temos que nos espelhar. É aqui que nós temos que nos estruturar, né? Nós temos visto assim tanta desestrutura no evangelho. Nós temos visto tanta falta de estabilidade no evangelho, que hoje, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de bagunça. Uma bagunça que o homem está fazendo no evangelho, ou com o evangelho. Eu queria, irmãos, que vocês meditassem na palavra de Deus. Porque o Senhor falou para nós meditarmos na sua palavra, de dia e de noite, não apartar o nosso coração da palavra. Porque a palavra é que vai nos libertar, a palavra é que vai nos levar à verdade. Você acha que foi fácil para Maria aceitar o propósito de Deus? Se submeter à vontade de Deus? Né? Como todos sabem, ela era uma virgem, uma moça compromissada, né? Noiva apenas com um rapaz. Agora ela cede o seu ventre para que Deus gere o seu filho. Imagine que Maria, ela imaginou tudo. O que iriam pensar dela, o que poderiam fazer a ela, tudo que poderia acontecer, né? É como se muitas das vezes parece que Deus nos pede coisas impossíveis. Mas as coisas impossíveis que Deus nos pede não é para nós realizarmos, é para Ele mesmo realizar em nós. Nós temos que seguir essa base. Porque, irmãos, de tantos pregadores não quererem seguir essa base, não quererem seguir os passos, a semelhança,
das raízes alicerçada em Deus, é que nós estamos vendo tantas coisas que nós estamos vendo. Para que a igreja do Senhor, ela renasça, para que a igreja do Senhor, ela receba avivamento, é necessário, irmão, que nós venhamos nos submeter à vontade de Deus. E nós temos que derrubar esses ensinamentos errados. Nós temos que derrubar esses ensinamentos mentirosos. Ensinamentos que não estão alimentando as pessoas, mas estão matando as pessoas espiritualmente. As pessoas estão, cada dia que passa, irmãos, cada dia mais buscando bens e materialismo. As pessoas não estão preparadas para fazerem a vontade de Deus. As pessoas não estão preparadas para se submeterem à vontade de Deus. Aí os pregadores ficam reclamando. Ah, não, porque o povo da igreja não é um povo convertido. O povo da igreja não quer evangelizar. O povo da igreja não respeita a autoridade. O povo da igreja não respeita o pregador mais. O povo da igreja isso, o povo da igreja aquilo. O povo não quer mais ofertar por livre e espontânea vontade. O povo não tem mais amor. Ora, se os pregadores deixaram os Cristo, se os pregadores deixaram de se submeter à vontade de Deus, em troca de bens, em troca de materialismo, como é que eles estão alicerçando esse povo? Eles estão alicerçando o povo no materialismo. Então, irmãos, irmã, vamos atentar para a vontade de Deus. Vamos separar o que é bens, o que é material. Porque eu estou vendo um povo tropeçando. Eu estou vendo um povo agoniado em conquistas materiais. Um povo que está adoecendo, um povo que está morrendo, um povo que está envenenado. Está sendo enganado. Pessoas que estão sendo formadas literalmente em materialismo. Por isso a gente não vê mais cristão com testemunho de cristão. A gente não vê mais a hospitalidade. A gente não vê mais a base espiritual, porque o povo está pervertido. Porque também muitos pregadores estão pervertidos. Muitos pregadores deixaram de atentar para a vontade de Deus para trocarem os seus ministérios, venderem os seus ministérios por bens materiais. A gente tem visto tanto absurdo. Por favor, pregador, você que é um pregador, volte ao Senhor Jesus. Você, pastor, que tem medo, né? Hoje muitos pastores que têm medo de pregar o evangelho. Pregador que não leva o povo a ser consciente da dor pelo evangelho. Pregador que não leva mais o povo consciente da renúncia. Pregador que diz que o povo não pode adoecer. Pregador que diz que o povo tem que conquistar o melhor, tem que comer o melhor, o povo tem que isso, o povo tem que aquilo. Ô pregador, o povo está morrendo sem salvação. Tantas pessoas que estão em busca do que os pregadores dizem e não alcançam. Pessoas que estão dentro da igreja, ouvindo pregações e N pregações de prosperidade, não estão prosperando. O povo não está prosperando. Tá? Enquanto você fica iludido por pregações de materialismo, de enganação, o seu pastor cresce. Mas você não. Sabe por que ele cresce? Porque muitos estão pegando aquilo que é da igreja e estão se beneficiando com aquilo. E o povo está na ruína. O povo está encarcerado. O povo está problemático. Os lobos estão devastando. Vamos prestar atenção. Vamos aceitar a pregação. Vamos colocar os nossos pés no chão. Vamos buscar o alicerce no Senhor.
Olha, Jesus não andou com essas pregações que nós estamos vendo hoje, não. O povo está de chinelinho dentro das igrejas, o povo está passando fome, o povo está desempregado, o povo está na ruína. Mas eles insistem em iludir o povo por uma coisa que não é real. Cadê? Aqui. Cadê aqui, ó? Me mostra aqui na palavra. Onde que estão tantas heresias que nós não conhecemos? Cadê? Aqui. Me mostra aqui, com clareza, aqui na palavra de Deus. Você, pregador, que vende o povo da sua igreja. Você coloca políticos corruptos em cima do altar de Deus. Você que não quer seguir os passos de Jesus. Você que vende o seu rebanho dentro do seu escritório da igreja. Você que vende para políticos. Olha lá, olha lá. Você que induz o povo errado. Você que não quer passar pelas dificuldades. Você que não quer passar pelas coisas que João Batista passou, que Maria passou, que Jesus passou. Cuidado, povo. Abre os olhos. Veja. Leia a palavra. Busque na palavra. Olhe quem é o pregador que está pregando para você o evangelho. A gente tem visto coisas absurdas. Temos visto pregadores com aliança com os governos desta época. Governos corruptos que compram as igrejas com dinheiro. Você que levanta muro da igreja com dinheiro sujo de política. Você que por causa de uma caixa de som para a igreja, você vende a sua dignidade, pastor. Você que vende, viu? Você vende o seu ministério por causa de pequenas coisas, por causa de prato de lentilha. O seu ministério vai ficar infrutífero. O seu povo vai ser infrutífero. O seu povo vai ser vulnerável. Você não vai ter força, não vai ter poder do Espírito Santo para pregar e para esse povo se converter a Jesus Cristo. Não sei onde vocês acham base nisso. Não sei. Tanta sujeira, tanta corrupção. Porque o evangelho de Cristo é com clareza. Por favor, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus, para que em nome do Senhor Jesus nós possamos ter força, ter o poder de Deus nas nossas vidas para proclamar o evangelho do Senhor Jesus. Eu sei, irmãos, que a pregação do evangelho não me traz nenhum benefício. A pregação do evangelho traz benefício para o reino de Deus. Para mim, não. Eu não quero me beneficiar daquilo que Jesus não se beneficiou. Jesus era o único que poderia ter se beneficiado da obra de Deus. É o único. Ele não se beneficiou. Ele não se beneficiou da obra de Deus. Ele não se beneficiou daquilo, do poder do Espírito Santo, do poder de Deus sobre a vida dele. Porque é de Deus. O que é de Deus a gente não se beneficia. A gente tem que esperar quando Deus quer nos honrar, quando Deus quer nos abençoar. E muitos não têm esperado. Você quer ver como está hoje? Você conversa com pessoas que perguntam, e aí, como é que está o ministério? Eu sou bem clara. Nós somos bem claros. Irmão, aqui tem fé. Aqui tem confiança em Deus. Nós não temos nada materialmente para oferecer. Nunca mais você vê alguém dizendo, nunca mais você vê essa pessoa dizendo que quer ser pastor com você. Nunca mais você vê essa pessoa dizendo que quer fazer a obra com você. Porque é um bando de mercenários que acostumaram e por esse sistema corrupto, homens que não estão alicerçados na verdade, que não querem pregar o reino de Deus, coisíssima nenhuma, que não querem fazer a obra coisíssima nenhuma. Existem até pessoas que disseram que não vêm para o meu ministério, sabe por quê? Porque aqui não vai crescer, porque aqui não vai pedir grandes ofertas. Que absurdo! Deixa de ser mercenário, irmão, deixa de ser mercenária. Você vai pagar. Você vai pagar para Deus se você não se converter, se você não se arrepender do seu mercenarismo. Viu? De usufruir daquilo que não é teu. Viu? Não quero que você venha, não.
Eu não quero que você venha para cá não, porque você está contaminado. Você está contaminada com o sistema desse mundo. E aqui, irmão, ainda que eu fique só, ainda que nós ficamos só, vamos pagar o preço por amor de Jesus Cristo. Porque Ele é merecedor. Ele é merecedor de todo o nosso esforço, da nossa última gota de sangue. Porque foi assim o seu sangue vertido por nós. Aleluia. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. I must now offer you to Him who is the giver of all good things. And though I cherish you, I will now offer you, for surely He could raise you up again. Here on this altar, Father, I lay all my dreams and offer back to you this child you've given me. Oh, son, you must be called.